Fala aí pessoal, tudo bem? Muita gente tem me perguntado via telefone, via e-mail, vindo aqui na loja sobre um assunto que está deixando muita gente aí de cabelo em pé, que é a adição de mais 2% de álcool na gasolina, ou seja, o aumento do teor de álcool na gasolina. Tá? Tem muita gente preocupada aí, devo ou não mexer na minha moto, devo ou não remapear, botar um módulo, alterar isso daí. E a pergunta é, devo ou não me preocupar com essa nova quantidade de álcool adicionada à gasolina? Eu já vou dar a resposta aqui para vocês. A resposta é não, mas a resposta também é sim. Já vou explicar mais adiante aí o porquê. Bom, primeiro vamos voltar no tempo e vamos tentar entender o porquê que tem gasolina, que tem álcool na gasolina. Pessoal, aqui no Brasil, álcool misturado na gasolina, o álcool anidro misturado na gasolina, já tem desde sempre, desde muito tempo atrás. Faz uma pesquisa rápida na internet e você vai ver que isso é desde a década de 30, que tem legislação para colocar álcool na gasolina. É um teor bem pequeno, tá? Mas vamos falar aqui da década de 80 para cá, que foi quando o governo desenvolveu aquele programa Pro Álcool, e foi um incentivo, um investimento pesado do governo e de empresas privadas para desenvolver a produção do álcool e criar carros a álcool na rua. Tá? Então ali, naquele momento, passou-se a colocar mais carros a álcool na rua. Tá? Só que assim, houve uma demanda muito grande, só para resumir a história, tá? E já tinha, e aumentou também o consumo de álcool na gasolina. Naquela época, estava na casa de 20%, 16% ou 20%, se eu não estou enganado, mas enfim, já existia também. Só que lá teve esse programa Pro Álcool, lá no meados da década de 80, ele foi ladeira abaixo, finalzinho da década de 80, começo da década de 90. Você já não conseguia mais produzir álcool na quantidade que era necessária de acordo com a demanda. Aí foi reduzida essa quantidade de álcool novamente, tá? Foi, se não me engano, da ordem de 10 ou 12%. E aí foi passando o tempo, a demanda de álcool, aliás, a safra de álcool foi aumentando, o governo foi produzindo, as indústrias foram produzindo, as usinas foram produzindo mais álcool, e esse teor foi sendo aumentado gradativamente através de leis e decretos que o governo vinha fazendo aí, tá? Atendendo a interesses de usineiros, atendendo a interesses próprios. Eles dizem que essa quantidade de álcool é colocada na gasolina por fins ambientais. Eu acredito que também tenha um fim ambiental aí, porque o álcool é sabido que ele polui menos que a gasolina. Não é um combustível fóssil, tá? Como a gasolina. Mas enfim, isso aí já é outra história. Então esse percentual veio sendo aumentado gradativamente do começo da década de 90 para cá. Então hoje esse teor de álcool está em 25%. Ele veio lá de 12%, se não me engano era 12%, depois 16%, 20%, ficou com 20% por um bom tempo. Aí foi 22% e foi aumentando até chegar nos 25% agora. Tá? Então isso daí é uma coisa antiga já, porém o percentual vem aumentando. Repara que eu falei, da década de 90 para cá veio aumentando gradativamente. Tá? Então a resposta para essa pergunta que eu tinha falado lá atrás, devo me preocupar? A resposta é não para as motocicletas mais novas. Tá? As motocicletas aí que foram desenvolvidas, motocicleta com 10, 15 anos atrás, e quanto mais nova, melhor ainda, porque elas estão sendo mais preparadas para receber essa quantidade extra de etanol no combustível. Tá? Então, pessoal, o grande problema que eu vejo hoje na nossa gasolina, além dessa quantidade grande de combustível, de álcool nela, né, de álcool anidro, outro grande problema que eu vejo é a pobreza da nossa gasolina. Nós temos uma gasolina hoje no Brasil, uma gasolina pobre, uma gasolina de octanagem baixa, perto de outros países. Na nossa gasolina aqui hoje tem em torno de 87 octonas. Tá? Octonas, eu não vou entrar em detalhes do que vem a ser isso, mas tem alguma coisa a ver com o poder calorífico, o poder antidetonante dela, né, de ela resistir à compressão, enfim. E o álcool colocado na gasolina, ele tende a aumentar esse poder antidetonante, ou seja, aumentar a octanagem da gasolina, mas não é o que acontece, tá? Na prática não é. Mas enfim, o grande problema que eu vejo é a nossa gasolina pobre. Nós já temos uma gasolina com baixa octanagem, uma gasolina pobre comparada com outros países, e você ainda tem álcool ali dentro. O álcool é sabido que ele tem um poder calorífico menor do que a gasolina. Então, automaticamente, como você tem 25% de álcool, você tem que ter mais quantidade de combustível sendo injetado na câmara de combustão para que a queima fique completa e para que a queima fique equilibrada dentro do valor estequiométrico padrão aí para as motocicletas hoje no Brasil.
Então, seguindo essa linha de raciocínio, você não precisa se desesperar. Pô, estão adicionando 2%. Você tem noção do quanto é 2% de acréscimo de etanol? Tá? Para ficar mais fácil de você entender isso, né, esses 2%, eu vou mostrar para vocês isso agora na prática, a quantidade disso daí. Dá uma olhada aí. Ó, vamos dar um exemplo aqui prático, tá? Porque não adianta só a gente falar, é mais fácil a gente mostrar do que falar. Eu coloquei aqui as proporções desse álcool hoje que nós temos na gasolina, tá? Então, olha aqui, nós temos aqui 1 litro de gasolina, tá? Hoje, o que você tem de álcool na sua gasolina é isso aqui, ó, 250 ml ou 25%. Então, nós temos 1000 mililitros, 250 mililitros, ou seja, 25%. Então, isso aqui é 1/4 disso aqui. O que nós vamos ter de aumento aí? 2%, isso aqui, tá? Então, é isso aqui a mais. Tá? Aqui tem 20 ml, 2% de aumento, nós vamos passar de 25 para 27, então aqui era como se nós fizéssemos isso aqui, ó. Tá? Nós tivemos esse aumento de álcool na gasolina, então dá para perceber que isso aqui é pouco significativo perto disso e principalmente perto disso, tá? Isso aqui é muito pouco significativo perto de 1 litro, tá bom? Então é mais fácil a gente exemplificar dessa forma, né? Então aqui você tem 1 litro de combustível, 1/4, 25% ou 250 ml de álcool estão aqui dentro da gasolina. E nós vamos ter um acréscimo de 2%, que foi essa quantidade que eu joguei aqui. Assim fica mais fácil da gente entender a quantidade, né? Olhando o exemplo, é tudo muito mais fácil, né? Então você vê que não é uma coisa tão grande, uma coisa tão significativa esse aumento de 2%. Agora, voltando lá atrás na pergunta que eu tinha feito e já soltei a resposta. Devo me preocupar? Então a resposta inicial é não. Você que tem uma motocicleta moderna, uma motocicleta mais nova, com injeção eletrônica, principalmente as com injeção eletrônica mais modernas, vamos falar de uns 10 anos para cá, essas injeções eletrônicas, esses módulos, o funcionamento é muito mais linear e muito mais perfeito o funcionamento dele do que das primeiras motocicletas injetadas, lançadas lá no final da década de 90, ou de uma motocicleta carburada. Então você que tem uma motocicleta moderna, você não tem que se preocupar, porque o estrago, se a gente pode chamar dessa forma, o estrago já foi feito, nós já temos 25% de álcool na nossa gasolina. Tá? Dizem alguns estudos feitos pela Petrobras, a gente não sabe se é tão fidedigno assim, hoje em dia com a Petrobras aí tão embaixo do jeito que está, mas vamos acreditar na parte técnica deles. Alguns estudos dizem que os motores modernos hoje, tanto de carro e de moto, de motocicleta, eles estão preparados para receber até 30% de combustível. Particularmente eu acho que isso daí está mais voltado para carro, para motocicleta ainda não. Tá? Para motocicleta, a não ser as motocicletas mais modernas bicombustíveis, a Yamaha tem a dela, a Honda também tem essas motocicletas bicombustíveis, essas sim eu acredito que estejam preparadas. A gente sabe também que não é só o baixo poder calorífico do álcool perto da gasolina e aí daí ele necessitar de mais quantidade de combustível que é o principal problema. A gente sabe que o álcool, ele em contato com peças que não são preparadas para receber ele, para ter contato direto com ele, essas peças elas vão ter um desgaste mais rápido. Tá? Vídeo, por exemplo, vamos voltar um pouco no tempo, quem teve carro carburado lá na década de 90, como eu disse atrás aí, quando iniciou o Pro Álcool, se você vê um carburador de um carro, ou de uma motocicleta não tem, mas um carburador de um carro a álcool e um carburador de um carro a gasolina, eles são diferentes. O carburador do carro a álcool, ele parece que é cromado, tem uma aniquilação ali, tem um tratamento de superfície para evitar corrosão. O carro a gasolina não tem. Tá? Então, tem essas diferenças. O carro, a moto a gasolina, ela não está preparada, as peças não estão preparadas para ter contato com tanta quantidade de álcool. Tá? Então, por mais que os motores modernos estejam reagindo melhor a essa condição de ter mais álcool no combustível, as peças não estão preparadas. Tá? Por exemplo, uma bomba de combustível que fica imersa num tanque, que ela fica dentro do tanque imersa no combustível com álcool. Ela vai funcionar bem, mas é evidente que ela vai ter uma vida útil menor do que uma motocicleta que roda única e exclusivamente com gasolina pura, num país aí, por exemplo, que tenha a opção de gasolina pura. Então ela vai ter uma redução de tempo na vida útil dela. Por exemplo, as agulhas dos eletroinjetores, dos bicos de injetores, ela também tem contato direto com o álcool, ela fica ali, ela vai sofrer uma corrosão. Mas isso, pessoal, é ao longo de um período, tá? Não é uma coisa tão imediata e, como eu disse, esses 2% não vão causar tantos problemas assim.
Então, as motocicletas modernas, como eu disse, você não precisa se preocupar tanto. Agora, voltando de novo lá atrás na resposta, que era sim e não porque você que tem uma motocicleta mais antiga, tá? Essas motocicletas mais antigas, ou com uma injeção eletrônica muito primitiva ainda, né? Aquelas primeiras lá no final da década de 90, início dos anos 2000, como eu disse, são injeções eletrônicas que trabalham com menos sensores, com uma velocidade de processamento menor, enfim, ela tem menos leitura da situação atual do motor. As primeiras injeções eletrônicas tinham 3 sensores praticamente, não tinham som da lâmpada, não tinham N sensores que tem hoje, tá? Sensor de pressão atmosférica, temperatura, enfim, eram sensores básicos, né, que miam alguns parâmetros da motocicleta. Então essas motos, elas não têm como se autoajustar muito, tá? Assim como as carburadas. O carburador ele é fixo, tá? O que determina a quantidade de combustível que entra no motor carburado? O giclete, tá? Que é um parafusinho com furo no meio determinado ali que passa uma quantidade X de combustível. Aquilo é fixo, independente se você vai ter mais álcool, menos álcool, se está frio, se está calor, se está úmido ou não. Coisa que a injeção eletrônica hoje faz muito bem. Ele mede temperatura, ele mede pressão atmosférica, ele vê que condição que você está impondo ao motor e ela vai se autoajustando dentro de um parâmetro pré-determinado que cada fabricante determinou ali na ECU, no mapeamento da motocicleta. São vários mapas que tem dentro da ECU, não é só combustível, existem vários mapas, então essas mais modernas, como eu disse, se adequam melhor. As antigas nem tanto, porque elas são mais restritas, mapas menos precisos, e as carburadas nem se fala. Então você que tem uma motocicleta mais antiga, deve se preocupar sim com esses 2%, mas não só pelos 2%, e sim pelos 20%, 25% que já tinham lá atrás. Tá? Porque o carburador é fixo, ele vai mandar sempre a mesma condição. Principalmente ainda se você tiver uma motocicleta com um cano de escape esportivo, filtro de ar esportivo, que você vai estar dando falta de combustível na moto. Então, ela não vai se autoajustar a carburação da moto, nem aquelas injeções tão primitivas. Então, você automaticamente vai dar uma falta de combustível na sua moto. Nestes casos, aí sim é interessante você fazer um remapeamento da sua moto. Só que aí entra outro ponto que é o custo-benefício. Até quanto é interessante e necessário você gastar com uma motocicleta mais antiga a ponto de adequar esses 2% a mais de combustível. É uma conta que não vou eu aqui dizer nada sobre isso. Outra coisa, motores e motocicletas já com mais quilometragem, mais rodadas, motores mais cansados. Esses motores eles não queimam a gasolina ou a mistura de uma forma correta. Esses motores necessitam de um consumo maior de combustível. Eles acabam consumindo mais combustível, porque você já tem uma compressão baixa, as válvulas não vedam direito, você não tem os anéis vedando direito, então você acaba tendo um desempenho abaixo. Então esse motor ele automaticamente ele acaba consumindo mais, ele necessita de mais combustível. Você passa a andar com o acelerador mais aberto, então automaticamente isso vai gastando mais. Então são outras condições que esses 2% vai fazer uma diferença. Outra condição que prejudica também, que ajuda, esses 2% vai ajudar a prejudicar, é você que tem uma motocicleta importada via importação independente. O que é importação independente? É quando a motocicleta não é vendida oficialmente no Brasil. Vide um exemplo que eu vou citar, Yamaha R6. Essa moto nunca foi importada oficialmente pela Yamaha, mas tem várias aí no mercado. Todas essas motos, sem exceção, elas foram importadas independente, de forma independente. Foram trazidas do mercado americano, ou do mercado europeu, do mercado canadense. Então essas motos, elas foram para esses países com um mapeamento de injeção eletrônica, aqueles vários mapas que eu já comentei, com um mapeamento para aquela gasolina, para aquela condição de uso. Tá? Uma gasolina 100% pura, uma gasolina de alta octanagem, que é a gasolina de 95 ou de 91, 92 octonas, tá? Uma gasolina que não tem álcool ou que a quantidade de álcool é bem pequena. Então, essas motocicletas aqui no Brasil, com 25% de álcool, até 20, até menos de 25, essas motocicletas já sofrem pra caramba. É aí que entra a tal da tropicalização, né? O vulgo tropicalização. Na verdade, a tropicalização nada mais é do que uma adequação da motocicleta ou do carro para aquela condição nova na qual ela vai rodar. Então você que tem uma motocicleta de importação independente, vide aí a R6 ou outros modelos aí que foram importados, o que você não comprou na concessionária, que ela não foi comprada na concessionária da Honda, da Yamaha, da Kawasaki, da Suzuki,
sim, é certeza, vocês precisam ter elas remapeadas com um módulo de injeção a seu gosto. Outro exemplo que eu lembrei aqui agora, a Kawasaki começou a importar as motos de alta cilindrada dela oficialmente em 2008, se não estou enganado. As primeiras ZX6, Z750, enfim, começaram ali em 2008 para 2009. Antes disso, todas as Kawasaki's que estavam rodando no Brasil eram de importação independente, as Kawasaki's mais modernas, né? Não aquelas primeiras carburadas, as ZX7, enfim, que a Kawasaki teve por um curto período na década de 90 aqui no Brasil, depois ela foi embora. Tá? Então essas motocicletas também precisam de um módulo. Pode ver que a maioria delas tem um Power Commander lá dentro. O Power Commander já ajuda você a remapear, embora eu trabalhe com Rapid Bike por N motivos que eu já disse. Mas esse caso, nessas motocicletas, você precisa de um remapeamento na sua motocicleta. Os 25% atuais já não fazem bem para ela, mas 2% só vão piorar a coisa. Então, pessoal, para a gente fechar esse entendimento e fechar esse assunto, novamente eu volto. Você que tem uma motocicleta mais moderna, que está original ainda, que você não mexeu tanta coisa na moto como escapamento, ficou inventando de botar um cano assim, assado, botar um filtro, não se preocupe com esses 2%, sua motocicleta vai reagir bem, ela vai ficar tranquila. O fabricante aqui no Brasil, ele pensou já nessa condição de 25% de álcool, esses 2% são irrisórios, tá? Então não precisa se preocupar. Agora, você que tem uma motocicleta mais antiga ou que tem uma motocicleta mexida, cada caso é um caso. Nós temos que passar a motocicleta num dinamômetro com a sonda wideband enfiada no escape e ali nós vamos avaliar. Mas é sabido que esse tipo de motocicleta está mais vulnerável a esses 25% e agora mais 2% de combustível lá no álcool, na gasolina. Espero que tenha dado para todo mundo tirar um pouco das suas dúvidas e tranquilizar as pessoas quanto a essa nova condição. E vale lembrar que isso aí é a minha opinião. Você pode encontrar outros mecânicos que têm opiniões diferentes, outros técnicos que têm opiniões diversas. Então, essa é a opinião do Madeira e é o que eu estou passando para os meus clientes. Fiquem tranquilos, quem está com motocicleta nova, quem está com a motocicleta mais antiguinha aí, cada caso é um caso. Se você está sentindo que a motocicleta está com desempenho alterado, mesmo antes desses 2%, leva ela no seu mecânico de confiança. Quem for cliente Madeira Performance pode passar com ela por aqui, ou quem quiser vir aqui, fique à vontade também. Então, tenta entrar em contato com algum mecânico seu aí de confiança, beleza? Vamos encerrar esse vídeo. Eu agradeço a vocês por estarem assistindo, espero realmente que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês. E aí, não vamos esquecer do meu like e de compartilhar esse vídeo no canal. Grande abraço, valeu!